Usando apenas cédulas de 10, 20 e 50 reais, não necessariamente todas, de quantas formas é possível obter 220 reais? Bom, eu vou organizar aqui uma tabela, de forma que na primeira coluna eu vou escrever as cédulas de 50, a quantidade de cédulas de 50 em cada distribuição. Na segunda coluna, a quantidade de cédulas de 20. E na terceira coluna não é necessário escrever a quantidade de cédulas de 10. Porque quando já nós temos a quantidade de cédulas de 50 e a quantidade de 20, como o valor total é fixado, 220 reais, a quantidade de notas de 10 é o que ficar faltando. Para cada uma quantidade, digamos, 3 notas de 50 e 2 notas de 20, que totalizam 190 reais, já fica subentendido que tem, no caso, nessa situação específica, 3 notas de 10, né, de 190 para 220. Então, aqui na última coluna, eu vou escrever a quantidade de distribuições dadas às cédulas de 20 e 50. Porque, observem, a quantidade de cédulas de 50 ela é no máximo 4, que é o valor que eu vou colocar aqui no primeiro cálculo, nessa linha do primeiro cálculo. Então, 4 cédulas de 50 significa dizer que está faltando 20 reais. Os 20 reais que estão faltando vão vir das notas de 20, considerando 20 ou 10, considerando 0 cédulas de 20, 0 cédula ou uma. Se tiver 0 cédula de 20, significa que tem 2 cédulas de 10. Então, 4 de 50, 0 de 20 e 2 de 10 é uma maneira, é uma distribuição. Mas ainda 4 cédulas de 50, uma de 20 e 0 de 10, quando eu colocar uma de 20, já fica subentendido 0 cédula de 10 e é outra distribuição. Então quer dizer que com 4 cédulas de 50, a coluna das cédulas de 20 aqui, 0 ou 1, me mostra que existem 2 possíveis distribuições para se obter os 220. E aí esse mesmo raciocínio vai ser obtido fazendo outras possibilidades das cédulas de 50. Eu vou colocar agora 3 cédulas de 50, 150 reais. Para chegar nos 220, ainda fica faltando 70 reais. Esses 70 reais vão vir das cédulas de 10 ou 20. Tomando como referência as cédulas de 20, como é que a gente faz para obter, ou pelo menos para chegar o mais próximo possível dos 70 reais? É colocar 0 ou não, de 0 a 3. Porque observe que as cédulas de 20 em 20, nós não vamos chegar nos 70 reais. O máximo que nós podemos nos aproximar é quando tiver 3 cédulas de 20. E nesse caso, quando tiver 3 de 20, vai ter necessariamente uma cédula de 10. Então, de 0 a 3, nós temos 4 possibilidades, que seria 0, 1, 2 ou 3 cédulas de 20. Considerando 2 cédulas de 50, então 100 reais, descontados dos 220, né, que é o 100 reais descontados dos 220, esses 120 reais que ainda estão faltando vão vir das cédulas de 20, colocando de 0 até 6 cédulas de 20, para tomar 120 reais. E de 0 a 6 nós temos 7 possibilidades. Considerando uma única cédula de 50, então 220, se nós descontarmos os 50 reais, ainda ficam faltando 170 reais. Esses 170 reais, considerando as cédulas de 20 como referência, nós teremos de 0 até 8 cédulas de 20, que é o que mais se aproxima. Quando tiver 8, 160, nesse caso com 8 cédulas de 20, uma cédula de 10. Então de 0 a 8 há 9 possíveis distribuições entre notas de 50, 10 e 20, fixando 50 reais em uma cédula. E a última situação, considerando 0 cédula de 50, então inteiramente os 220 reais vão ser obtidos por meio de cédulas de 10 e 20. Então as cédulas de 20 em cada distribuição pode ser desde 0 até 11, que é o máximo possível. E de 0 a 11 há 12 possibilidades. Então, o total, a quantidade total de possíveis distribuições, do número de maneiras de se obter os 220 reais com notas de 50, 10 e 20 reais, basta somar essa terceira coluna. Então, nós vamos ter 2, mais 4, mais 7,
mais 9, mais 12, totalizando aqui 34 maneiras diferentes. Resposta, opção E.